Olá, meninos, bom dia. Na aula de hoje, então, termos integrantes. Quando a gente fala de termos integrantes, é uma revisão, porque a gente já viu isso no primeiro bimestre. Então, o que a gente precisa lembrar dos termos integrantes? Objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto indireto pleonástico e objeto direto pleonástico, além do complemento nominal e da agente da passiva, né? Então, vamos lá. Quando eu falo de objeto direto, eu tenho que me lembrar que é aquele que completa o verbo sem preposição. Então, entre o verbo e o restante da frase, não tem preposição. Aqui no pleonástico, vai acontecer de ele retomar uma ideia. E quem que vai retomar essa ideia? Um pronome oblíquo átono. O, a, os ou as. Então, aqui na frase, essas cenas nós já as vimos centenas de vezes. Aqui, esse as, que é o meu pronome oblíquo átono, ele está retomando a ideia já mencionada, essas cenas. Então, isso daqui é um objeto direto, a gente vai chamar de objeto direto pleonástico. Por quê? Temos o verbo, o as está retomando uma ideia. Se ele retoma uma ideia já mencionada, a gente chama de pleonástico. Tá? Então, objeto direto pleonástico retomando essa ideia. Outro exemplo. A folha, o vento a levou. Então, aqui esse a, que é meu pronome oblíquo átono, ele está retomando a ideia a folha. Então, o que o vento levou? A folha. Quando eu faço essa retomada aqui na a folha, aqui não tem preposição, né? Quando eu volto à frase, não tem preposição. Se não tem preposição, é um objeto direto pleonástico. E mesmo assim, também, se eu não soubesse retomar isso daqui, sendo um pronome oblíquo átono, a, o, as ou as, ou os, eles vão indicar objeto direto. Né? E aí, então, aqui no caso pleonástico, porque já está mencionando uma ideia já dita. O objeto direto pleonástico, como a gente tem o objeto direto pleonástico, a gente também tem o indireto pleonástico. O que é o indireto? É quando aparece o pronome oblíquo átono lhe ou lhes. Então, ó, aos clientes, o que lhes demos foram lembranças. Aqui, esse lhes está retomando a ideia aos clientes. Quando eu volto, lhes deram. Deram a quem? Aos clientes. Ó, a preposição aos. Quando eu faço essa volta, eu consigo identificar a preposição. E também tem a ideia, né, de que se é um pronome oblíquo lhe ou lhes, ele já indica um objeto indireto. E aqui no caso pleonástico, porque está retomando uma ideia já mencionada. Vamos ao objeto direto preposicionado. O objeto direto preposicionado, ele acontece quando a preposição a, ela aparece, só que ela não é obrigatória, ela pode ser dispensada. E aí temos uma dúvida constante aqui. Quando aparece o a, como que eu sei que esse a é uma preposição? É simples, meninos, é só passar para o plural. Se eu consigo passar para o plural, é um artigo. Se ela não vai para o plural, ou seja, ela é invariável, se ela é invariável, ela vai ser uma preposição, tá? Então, apareceu a preposição a, próximo a nomes próprios, ela vai ser dispensada e a gente vai chamar de objeto direto preposicionado. Nós não vamos chamar de objeto indireto. Por quê? Porque ela pode ser dispensada, porque ela não é obrigatória. Então, esse a aqui é um objeto direto preposicionado, porque está representando, está próximo a nomes próprios. Aqui no exemplo, né? Sempre quis viajar a Fernando de Noronha. Esse a aqui a gente vai chamar de objeto direto preposicionado, porque é uma preposição que aparece, só que ela não é obrigatória. Em casos que está próximo a um pronome indefinido, então, as providências tomadas beneficiaram a todos. Esse a aqui é uma preposição, porque é invariável, ela não vai para o plural, então é uma preposição. É uma preposição que pode ser dispensada, ela não é obrigatória, então aqui a gente chama de objeto direto preposicionado. Então, quando aparecer próximo a pronome indefinido, essa preposição vai ser uma preposição de objeto direto preposicionado. Nos casos relacionados ao pronome pessoal oblíquo tônico, que é o mim, o ti, então a gente também terá um caso, então eu posso retirar essa preposição e não vai ter prejuízo na frase, então não prejudiques a mim, não me prejudique. Então aqui ela pode ser retirada e o sentido da frase vai permanecer. Então esse a gente vai chamar de objeto direto preposicionado, porque é um a, uma preposição, próxima a pronome oblíquo tônico. Mim, ti. Para evitar ambiguidade,
agradeceu aos convidados, o anfitrião. Então, aqui é para deixar bem claro que foi o anfitrião que agradeceu aos convidados. Então, quando acontece isso para evitar uma ambiguidade, a gente chama essa preposição de objeto direto preposicional. Para fazer ideia de parte, porção, então aqui também a gente vai chamar isso de objeto direto preposicional. Então, tomamos de sua bebida, ou seja, tomamos parte de sua bebida. Aqui está deixando claro que não foi toda a bebida que foi tomada, simplesmente uma porção, uma parte, enquanto conversávamos. Então, esse daqui a gente vai considerar um objeto direto preposicionado, tá? Então, são esses os casos de acontecer de objeto direto preposicionado. O que é um objeto direto preposicionado? Quando a preposição aparece, mas ela não é obrigatória. Esse termo a gente já viu, né? E o complemento nominal. Quando a gente fala de complemento nominal, nós não podemos confundir o complemento nominal com o objeto indireto, porque não é a mesma coisa. O objeto indireto, ele completa o sentido de um verbo. O complemento nominal completa o sentido de um nome. Quando eu falo nome, eu estou me referindo a substantivo, a pronome, numeral, adjetivo, a advérbios. Então, a gente vai observar. Esse termo que está sublinhado, ele vai ser um complemento nominal quando ele estiver completando o sentido de um nome. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome ou numeral. Sempre vai ter preposição. Por isso que eu falei para vocês não confundir com objeto indireto, porque o objeto indireto também tem preposição. A diferença aqui é que essa preposição aqui, que esse a com crase, sendo uma preposição, vai completar o sentido de obediência, que é um nome, é um substantivo. Então, aqui a obediência, completando o sentido desse nome, é um complemento nominal. Tá? Então, os cidadãos prestavam obediência às leis. Às leis, esse termo sublinhado, está completando o sentido de obediência, que vai ser um nome. Se está completando o sentido de um nome, a preposição completa o sentido de um nome, a gente chama de complemento nominal. Já nessa outra frase, os cidadãos obedeciam às leis, tem uma diferença. Aqui, obedeciam é um verbo. Esse às leis está completando o sentido de um verbo. Então, aqui é um objeto indireto. Tá? Então, não confunda objeto indireto com complemento nominal. Complemento nominal completa o sentido de um nome, de um substantivo. E o objeto indireto vai ter preposição completando o sentido de um verbo. Certo, meninos? E para a gente finalizar nossa revisão de hoje, o agente da passiva. O que eu tenho que lembrar do agente da passiva? É o responsável pela ação. Então, aqui nessa frase, né, na voz passiva, a gente tem a carta foi escrita por minha mãe. O agente da passiva é o responsável de escrever a carta. Quem que escreveu a carta? Por minha mãe. Aqui na voz passiva, nós temos o agente da passiva quando a gente consegue identificar o responsável pela ação. Na voz ativa, vai ser o sujeito. Quando eu estou na voz ativa, o agente da passiva é o sujeito. Minha mãe escreveu a carta. Minha mãe aqui, o agente da passiva. Sempre lembrando que é aquele que é o responsável pela ação. Então, eu identifico na frase o responsável, eu vou saber que é o agente da passiva. Na voz passiva, por minha mãe, né? A carta foi escrita por minha mãe. Na voz ativa, ele vai ser o sujeito. Na voz passiva analítica, quando a gente fala de voz passiva analítica, a gente tem que lembrar que o verbo, isso na analítica, tá? O verbo está no particípio. O que é o verbo no particípio? É a terminação ado, falado, cantado, gritado. Então, aquele carro foi abandonado ali. A gente vai ter essa estrutura do verbo auxiliar, mais a terminação do outro verbo, ado, tá? Então, aqui a gente tem uma voz passiva analítica. E a voz passiva sintética é aquela reduzida, aquela mais concisa. Então, aqui abandonou-se aquele carro ali. Eu vou ter essa estrutura. Tá? Então, na voz passiva sintética, eu tenho que lembrar que eu tenho essa estrutura. Abandonou-se, falou-se, e aí, assim por diante, tá, meninos? Então, assistam esses vídeos aí, né? Insira o código do Bernoulli Play e tem uma revisãozinha também, tem uma videoaula, tá? Anotem esse código aí que é bem interessante vocês assistirem a aula. Por hoje é só. E qualquer dúvida é só mandar mensagem pelo Clesep.